Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes da Terra Nova, sejam bem-vindos para mais um podcast aqui com os vossos politicamente incorretos. E numa semana onde houve tanta coisa para falar, vamos aqui falar então, abordar dois pontos prévios principais que achámos importantes esta semana. O de João Félix vir a ser distinguido como embaixador da cidade de Viseu, ou de onde é natural, o atleta do Benfica. Este anúncio foi feito então na passada segunda-feira, dia 27 de maio. O atleta do Benfica vai ser então condecorado pelo autarca de Viseu, Almeida Henriques, que já o convidou em carta aberta ao atleta. E portanto eu obviamente que acompanhei o futebol e sim, vi o desenvolvimento de João Félix esta época, e acho que sim, que é um enorme prazer ter aqui um atleta de Viseu a jogar tão bem num clube também ele grande. Um segundo ponto prévio também um bocadinho feliz, digamos assim, algo positivo, é relativo ao facto de a maioria das crianças com cancro não morrerem. Ou seja, as taxas de sobrevivência chegam mesmo a chegar aos 90%. Esta notícia acaba a ser boa por várias maneiras. Isto quer dizer que, de certo modo, a medicina, como nós sabemos, está a avançar e realmente está a conseguir fazer progressos no que toca à prevenção e controle e mesmo destruição, entre aspas, do cancro. Entre 2014 e 2016, aproximadamente 700 casos de cancro foram encontrados em crianças. Independentemente disto tudo, é sempre bom saber que este problema está um bocado a ser mais controlado, porque as taxas de sobrevivência a 3 anos estão acima dos 90%. Há alguns tipos de cancro mais frequentes nas crianças. Os tipos de cancro mais vulgares, lá está, conseguem então ter uma melhor investigação e pesquisa por trás, sendo assim possível controlar melhor o problema. E de acordo com o jornal, as estimativas apontam que 1 em cada 600 adultos seja sobrevivente de cancro pediátrico. Por isso, ao fim de contas, acaba sempre por ser uma coisa positiva e um ponto prévio um bocado positivo para se diferenciar um bocado os pontos mais pesados que nós costumamos sempre abordar no nosso programa. Sim, aqui é algo sim positivo, termos aqui estas boas notícias relativas à saúde, né? No meio de tanta tristeza, é sempre positivo ter então uma boa notícia para nos alegrar o dia. E agora, passando como tema principal, este passado fim de semana tivemos então as eleições europeias para decidir os 21 eurodeputados que iriam representar Portugal na União Europeia. Para espanto de muitos, e para outros, obviamente, que foi o mesmo, porque em 2014 foi bastante parecido, a abstenção chegou perto dos 70%. Como eu referi, em 2014 foi bastante parecido, ou seja, em 2014 tivemos 65,34% de abstenção, em 2019, neste ano, a 64,68% de abstenção. Estes são números um pouco elevados para um tipo de eleições importantíssimas para que não só o nosso país, mas como para toda a Europa, como para toda uma comunidade europeia. E isto, obviamente que tem várias justificações. Houve muita gente a dizer que a culpa era do tempo, a culpa era disto, a culpa era daquilo. Pode ter sido o tempo, porque levou muitas pessoas a ir até à praia, passear, para aproveitar o dia, essas coisas todas. Mas também não nos podemos esquecer do nosso dever cívico, ou seja, nós temos de votar, temos de exercer o nosso direito ao voto, porque ele não é imposto, eu sei, obviamente que não somos obrigados a votar, mas temos a oportunidade de escolher quem nos deve regular ou governar. Nós podemos e devemos ir fazer isso, porque depois já não é a primeira vez que isso se encontra, não é? Vemos muitas vezes várias pessoas que não vão votar, obviamente não sabem, não é? Mas que não vão votar, e depois no dia a seguir já se estão a queixar das eleições, dos votos, de quem foi ou de quem foi o eleito, de quem vai. Portanto, isso eu acho que, apesar de terem sido eleições europeias que são muito importantes também, todas as eleições são importantes, obviamente, mas são muito importantes não só para o nosso futuro do nosso país, mas para todo um conjunto de países. E eu acho que aqui nós desaproveitamos um pouco esta oportunidade de escolher, se calhar, melhores pessoas para nos representar. E aqui, lá está, falar de uma abstenção, obviamente que nas eleições legislativas isso não acontece tanto, também há elevada, também não devia ser tão elevada, mas acho que nós devemos começar também a pesquisar um pouco mais sobre o que é que os partidos fazem, sobre o que é que eles pretendem fazer, o que é que pretendem levar não só para a União Europeia, no caso das eleições europeias, como nas legislativas, o que pretendem fazer no nosso país, porque obviamente se vamos apenas pelos comícios que eles fazem, só os vemos a falar, o PS a falar mal da direita, o PSD a falar mal da esquerda, os partidos de esquerda a falar mal de uns e dos outros. Portanto, basicamente nos comícios só vemos esta troca de argumentações. E é algo que não abona a favor deles, porque lá está, depois vemos esta abstenção de 70%, quando muita gente disse vão votar, por favor vão votar, porque estas ações são importantes e são muito importantes, e tivemos então uma abstenção de 70%, e eu acho que isto para mim é inacreditável, com tanta gente que teve de lutar para que hoje nós
possamos votar e obviamente que infelizmente isto acontecer, 70% de abstenção são números enormes. Relativamente a este assunto, acho que há 2 pontos que são importantes mencionar. Temos, por um lado, o ponto relativo ao facto de não votarem, pode estar baseado no facto de o povo, da população em geral, já não dar credibilidade a qualquer fonte política, ao governo. Tudo o que esteja ligado à política, aos olhos dos portugueses no geral, costuma estar descredibilizado, pensam que é tudo saco do mesmo, farinha do mesmo saco, pensam que são todos um grupo de bandagem assim. Isto não quer dizer que seja mentira ou que seja verdade, mas lá está, é uma justificação que pode, de certo modo, justificar o facto de não votarem. Porque a partir do momento que não temos confiança no governo nem nos políticos, lá está aí mais ou menos uma coisa a puxar-nos para efetuar concretamente o voto. Só dizer uma coisa, que os votos que o CDS recebeu viu-se pelo tipo de formatação de campanha que o CDS teve, ou seja, teve quase os mesmos votos que o PAN teve incrível, né? Teve uma subida incrível, mas o CDS teve um número de votos tão baixo e eu acho que foi graças à campanha que teve, ou seja, só a atacar o PS que ganhou, não é? Mas só a atacar o PS. E acho que aqui a campanha do CDS perdeu-se por completo, porque eles podiam ter tido um melhor resultado, mas lá está, não tiveram, porque é estes ataques constantes entre uns e os outros que depois estraga as campanhas todas. O segundo ponto que estava há bocado a mencionar, então mencionei que o primeiro que leva as pessoas a não votarem é a falta de confiança no governo e nos agentes políticos. Outro factor que penso que também ajuda a fomentar a abstenção é o facto das pessoas estarem desinformadas relativamente às causas e aos objetivos de cada partido. Há muitas pessoas que inclusive eu, que não temos muita informação relativamente a o que é que cada partido defende, o que é que cada partido quer conquistar ou quer mudar no país e no mundo. Sendo por esta razão, também considero que muitas pessoas optam por não votar, porque têm aquela ideia de eu não percebo nada disto, mais vale estar quieto porque vai continuar na mesma. Esta mentalidade é uma mentalidade extremamente portuguesa, extremamente portuguesa, e sim, para haver um correto desenvolvimento ela devia de mudar. E sim, também quero dar os parabéns ao PAN, porque realmente destacou-se um bocadinho em relação aos outros partidos, tendo conseguido eleger um deputado, se não estou enganado, um deputado, e é sempre bom, porque é um partido com um olhar no futuro, é um partido muito ligado ao ambiente, aos animais, às pessoas, e penso que em vez de se calhar ligar mais à economia, ligar ao planeta em si e às pessoas, acaba por ser se calhar mais importante, pelo menos nos tempos em que correm, que estão cheios de guerras e de sofrimento e de ataques diplomáticos internacionais. Tu falaste há pouco da falta de informação, isso é verdade, muita gente até desconhece por completo o que é que os partidos defendem naquelas eleições, mas a verdade é que há quem desconheça e vá e vota em branco, e lá está, o não ir é o que prejudica, porque pelo menos, obviamente que a percentagem se calhar de votos brancos iria ser maior, não é? Mas ao menos as pessoas iam lá e mostravam que tinham vontade em ir votar e que até poderiam mostrar mais coisas aos partidos, a dizer-lhes, olha, nós queremos votar, nós queremos perceber o que é que vocês querem fazer, portanto informem-nos mais e não se ataquem tanto nas campanhas. Portanto, isto é aquela coisa de o Tuga, como o Tiago disse, o Tuga é um pouco sonolento e não vai votar porque às vezes lhe apetece ou está muito calor ou então está muito frio, como o Ricardo Araújo Pereira disse, quando está muito calor eles não vão, quando está muito frio e está a chover também não saem de casa. Portanto o Tuga, eu não sei como é que os portugueses querem progredir se continuam com esta mentalidade. Eu penso sinceramente que a mentalidade Tuga também está muito ligada àquela frase, àquela ideia de todos querem mudar o mundo, todos estão insatisfeitos com a maneira como o país está a ser governado e tal, mas desde estarem dispostos, desde quererem mudar, há que estar disposto também a mudar. E sinceramente a maior parte do país não está disposto a mudar. Seguindo ao próximo tema, um tema um bocadinho mais ligado ao verão, por causa das temperaturas, é um facto sim que as temperaturas podem chegar nestes dias que vêm perto dos 38 graus na maior parte do país. 80 concelhos têm risco elevado de incêndio. Obviamente temos que começar a tomar as precauções devidas para evitar o que aconteça, os desastres que aconteceram nos anos anteriores, muito falados, inclusive também por nós. E sim, as precauções também relativas à própria segurança pública, em termos de cancro de pele, cuidados a ter na praia e não só, visto. Desidratação. Exatamente, também com a própria desidratação e tudo. As temperaturas vão subir nesta quinta-feira e as máximas, no geral, podem alcançar os 38 graus. Por exemplo, temos o caso de Setúbal, que prevê-se que chega aos 35,
Lisboa e Leiria, 34, e Braga também, com umas temperaturas bastante altas. O Porto, por acaso, deverá manter-se um bocadinho mais fresco, mas lá está, tudo com temperaturas, assim, no geral, bastante agradáveis e bastante de verão, digamos assim. Por isso há que apelar às pessoas para terem cuidado com as temperaturas, proteger-nas dos raios ultravioleta e, acima de tudo, aproveitarem um verão que está a começar com muita diversão. Sim, e também ter cuidado ainda com aquelas praias que ainda não têm vigilância, que às vezes acontecem, pronto, infelicidades porque não há mesmo vigilância nenhuma. E é basicamente o que o Tiago disse, é prevenirem-se, beberem muita água, hidratarem-se, andarem à sombra porque está mesmo muito calor. E depois, lá está, aproveitarem o dia da melhor maneira, na praia, na piscina, em casa, ao ar livre, ler um livro, fazer um piquenique, essas coisas todas em família, porque também precisamos de nos divertir com a nossa família, não tem de ser só trabalho, e portanto vem um fim de semana quente, aproveitem-no, também trouxemos este tema mais para alertar as pessoas para terem cuidado então a andarem ao sol, e também cuidado com as crianças e os mais velhos, portanto. É isto, Maria João, este foi o nosso programa desta semana. Espero que também tenhas cuidado com o sol e até para a semana. Até para a semana e muito obrigado.